Boa noite, no ar e consigo mais uma edição do Visão de Ismael Mateus, o seu programa de opinião aqui na TV Girassol. Aqui olhamos para os temas que dominaram a atualidade informativa nesta semana. Aqui há um espaço para si também. Isto no nosso WhatsApp, 948 52 18 73. Ismael Mateus, boa noite, bem-vindo. A visão é sua neste espaço. Eu espero que tenhas tido uma ótima semana e que esteja já preparado para esta edição. Sim, a semana não foi tão boa, mas estou preparado para as tuas perguntas e para as perguntas também dos nossos telespectadores. Claro que a semana não podia ser boa, eu sou um homem fã, ligado à cultura. Sim, um homem que acompanha os jovens do Prenda há muitos anos e a morte do Augusto Acaiá mexeu com as pessoas, mexeu com a sociedade. Não é? E há preocupações, na verdade, com o futuro, com a estabilidade dos nossos músicos. Acho que vamos ter tempo para falar sobre isso. Vamos falar sim, é o nosso primeiro tema em que de hoje. Isso mexe um bocado, não é? Mas pronto, é a vida. Felizmente, eu penso que a sociedade reagiu, deu uma homenagem, fez uma bonita homenagem ao Augusto. Acho que ele merecia uma voz muito importante para os jovens do Prenda da música angolana. Sim. Exatamente, Ismael. Vamos às notas iniciais desta edição. Olha, uma preocupação é esses ataques no Líbano, não é? De Israel. Isso levanta um problema terrível. Está a começar. Acho escalada que houve... da tensão no Médio Oriente. Não é isso. Acho que o que houve ali é um sinal dos novos tempos que é preciso ler. Acho que vamos ter um mundo antes deste incidente. Ou seja, quando é feito um ataque com pagers e com walkie-talkies, usando a tecnologia, quer dizer que todos nós, com o nosso telemóvel, com os nossos walkie-talkies, corremos riscos. Não é? Quer dizer que um indivíduo é um alerta para o mundo. A não sei quantos quilómetros de distância pode provocar, não é, uma explosão nesses aparelhos eletrónicos. Isso quer dizer também que esses aparelhos, na verdade, são um bocado do Big Brother, não é? E todos nós estamos um bocado vigiados. Então, acho que esse incidente é um incidente que vai nos fazer olhar para o futuro com alguma preocupação. Acho que nós vamos ter repercussões com este sinal que veio do Médio Oriente. Muito bem. Não é provavelmente a guerra do Médio Oriente, é mais essa perspectiva. Uma outra nota é o espetáculo que houve e que foi divulgado pela Rede Girassol e que teve a ver com a homenagem que foi feita na administração de Luanda a Agostinho Neto. Sim. Exatamente. Então acho que é uma coisa que foi bem feita. Aliás, aconteceram um bocado por todo lado, mas essa especificamente por ter sido transmitida aqui, por ter envolvido crianças, poesia, música e por ter também tido a presença da viúva, não é? Muito bem, Ismael. Foram então as notas iniciais. Vamos ao momento que é reservado às perguntas deixadas pelos nossos telespectadores. Eu agora já veio para saber bem o que é que vem daí. Exatamente. Agradecer aqui a todos que têm enviado, que têm escrevido para nós de vários pontos do país. Infelizmente, como temos estado a fazer referência, não há espaço para todas, mas neste programa em particular vamos ter aqui a oportunidade de ler entre 4 a 5 mensagens, responder melhor a 4 a 5 perguntas. E vamos à primeira pergunta desta noite. Vamos saber o que escreveram os nossos telespectadores, isto à volta dos temas que foram abordados ao longo da edição passada e também dos temas que dominam a atualidade no país. Temos aqui a primeira pergunta. Adão Lino escreveu-nos a partir de Malange. A primeira pergunta está relacionada com o censo da população e habitação que começou ontem em todo o país. Boa noite, Ismael Mateus. Quero saber sobre a importância do censo na vida dos angolanos. Esta é a pergunta do Adão Lino. O censo fornece um conjunto de informações que são importantes para a gestão do país, que são importantes para tudo, né? Para a estatística, para a gestão propriamente das pessoas. Portanto, quem somos, onde é que estamos, quantas pessoas é de cada categoria. E, portanto, há um conjunto de informações que de X em X tempo os países têm que ter. Não é?
E esses dados é que vão ser fornecidos. Ajuda muito na forma como depois têm que ser feitas as políticas públicas, não é? Portanto, basicamente essa é a importância do censo. Agora, há algumas coisas que precisam também de ser... É uma operação gigantesca, é uma operação que precisa de grande coordenação, porque acontece num dado tempo e as pessoas têm que ir por todo o país, têm que andar por todo o país. É um levantamento mesmo rigoroso, não é? Serão os 30 dias da operação censitária. Sim. Muito bem. Vamos então à segunda pergunta da noite. Vamos acompanhar aqui. Estamos a responder às perguntas deixadas pelos nossos telespectadores no nosso WhatsApp. Avelino Armando escreveu-nos a partir de Luanda, assunto educação. Boa noite, Ismael. Como é possível que o MED olhe com normalidade o número excessivo, mais de 75 alunos por turmas, nas mais variadas escolas do nosso país? Que tipo de professor consegue lidar com este número tão alto? É difícil, dentro do possível, se está a tentar corrigir, não é? Eu não sei se o Ministério da Educação olha para isso com normalidade. Parece que não é assim, não olha para isso com... Há uma preocupação. Também não há alternativa, não é? Olhando para o número reduzido de escolas no país. A alternativa tem que ser, e é isso que nós temos dito aqui, o aumento do número de salas, não é? E na semana passada ainda falámos aqui de nós também termos uma cobrança maior com os municípios, no sentido dos municípios terem mais iniciativa e tentarem, em dimensões mais pequenas, encontrar outras saídas, com um maior envolvimento, por exemplo, do setor privado, com mais prioridade, agora que nós temos os projetos como o PIM, mais prioridade que esses municípios têm que dar à sala de aulas. E isso é que vai levar a essa redução. Não é? Essa tendência não é correta, de temos poucas salas, vamos aumentar o número de alunos. Depois já há problemas com a aprendizagem. Embora nós compreendamos que a ideia é aumentar, não é? Tentar que tenhamos o número de alunos possíveis. Só que isso prejudica, de facto, os processos de aprendizagem. De modo que estamos de acordo que isso é mau para os professores. E também mau para os alunos. Sim, e para os alunos também. Embora seja uma realidade que se condescende. Muito bem. Ismael, vamos à terceira pergunta da noite. Escreveu-nos o Baltazar, a partir de Luanda, doenças crónicas. Boa noite, Ismael. Humildemente gostaria de saber quais são as causas das doenças crónicas. Ismael não é um especialista, não é um médico. Cada perguntas complicadas, não é? Enfim, eu acho que essa nossa vida sedentária, não é? Contribui muito a vida com falta de exercício, a vida com tabaco, com bebidas alcoólicas. A alimentação. A alimentação também. E depois nós temos um problema também muito ligado aos negros, que é um problema que tem a ver com a hipertensão. Há comprovado que as pessoas de tez negra têm maior probabilidade de hipertensão. E algumas dessas doenças são provocadas pela hipertensão. A hipertensão, sobretudo quando não é controlada, depois faz as suas, não é? e cria um conjunto de consequências. Então, genericamente, esse é o enquadramento. Muito bem. A próxima questão desta noite. Pedimos aqui o suporte da nossa regi. Domingos António escreveu-nos a partir de Luanda o assunto metro de superfície. Respondendo à questão do metro de superfície, digo que a nossa prioridade seria acabar com fome, prostituição, malária, insegurança, etc. Dr. Ismael, acha que o governo atual vai conseguir lidar com a manutenção e gestão deste metro de superfície? Não será mais um projeto para alisar os cofres do Estado angolano? Bom, não sei, ninguém tem uma bola de neve, uma bola de cristal para prever o futuro. Prever. O que eu acho é que há uma necessidade, não é? É verdade que nós temos outras prioridades, a fome, a prostituição, essas coisas que o telespectador cita. Mas o transporte também é uma grande necessidade. Não podemos todos os dias passar 3 horas no trânsito. Quer dizer, isso é impraticável, os custos para a economia, os custos para a saúde. Agora,
a questão que coloca é: saberá lidar em termos de manutenção e gestão de uma coisa nova? Bom, isso aí são outros 500, depende do modelo de gestão que for adotado, depende da capacidade, da competência de quem estiver a dirigir. Agora, o investimento penso que tem que ser feito. Depois são outros 500, muitas vezes vemos aí o caso dos estádios de futebol, vemos tantos outros investimentos que em teoria eram bons e depois, no momento da gestão, enfim, vai lá um Ismael qualquer que não percebe nada daquilo e dá cabo do projeto. Portanto, isso é outra secção e esperemos que na altura se escolham as melhores pessoas para isso, que haja, em vez de olharem para cartões, olhem para competências, olhem para pessoas com provas dadas. Muito bem, Ismael. Vamos à quinta e última pergunta desta noite. Francisco Artur, Silvério, Uambo, assunto Cesta Básica. A minha pergunta para o Ismael Mateus é sobre o extremo dos preços altos dos produtos da Cesta Básica. Tem sido o maior problema da semana, do mês e do ano de 2024. Não há pergunta específica Exatamente. aí, mas eu entendo. E, de facto, esse é um grande problema. É um problema porque, infelizmente, não tem descido o preço dos produtos. Nós podemos verificar, quer nos supermercados, quer nas praças, que está a aumentar a produção nacional, mas não o suficiente ainda para fazer baixar os preços. Mas também é preciso dizer que, para além do esforço que tem que ser feito pelo governo, tem que ser feito no controle dos preços e na produção nacional, é preciso também que nós, e temos falado muito disso, nos preparemos e nos comecemos a habituar a mudar de hábitos. Temos hábitos de compra também, hábitos de consumo que precisam ser alterados. Mesmo a tal sócia, não é? Precisamos de... Eu hoje ouvi no Salou, no programa aqui do Zuela, que algumas empresas decidiram já fatiar as grandes embalagens que vendiam em quilos. E, de facto, podemos começar a vender quilos. Quilos de arroz, quilos de carne, e as pessoas, em vez de comprarem em grandes quantidades, em vez de fazerem sócia para comprar em grandes quantidades, comecem a comprar de acordo com a sua capacidade, de acordo com o dinheiro que têm. Portanto, há mais flexibilidade também. Há um conjunto de questões que precisamos de ver. O governo precisa trabalhar mais, apostar mais para que a produção nacional aumente e para que haja essa redução por efeito do aumento da oferta. E, por outro lado, cada um individualmente também começar a fazer contas, a organizar a sua vida, não ficar a rezar lá em casa, tomara que baixe o preço, não, agir em função disso. Eu tenho pouco dinheiro, compro pouco, vou gerindo melhor isso, deixo de fazer festas, deixo de esbanjar, enfim, começarmos a aprender a viver com pouco e a viver com menos dinheiro. Muito bem. Ismael, terminamos então aqui este quadro de perguntas e respostas. É quase um teste, do nosso não é? o WhatsApp, exatamente, as questões. Porque a gente nunca sabe de onde é que vêm as questões, mas é muito agradável poder responder a questões e espero que estejamos a dar uma resposta mais ou menos aceitável para as pessoas. É a nossa opinião e, portanto, só isso é que nós podemos oferecer neste programa. Muito bem, Ismael. Desde já agradecer também a todos aqueles que escreveram para nós e continuem a mandar mensagens para nós. Vamos ao primeiro tema da noite, a morte dos artistas e a falta de apoio. Ismael, há instantes, nas notas iniciais, destacaste aqui a morte de Augusto Chacaiá, que foi hoje a enterrar, os restos mortais foram hoje a enterrar no cemitério da Santana. Ismael, a morte é inevitável, mas tem sido comum as figuras que muito fizeram em prol da cultura e ainda fazem a serem reconhecidas pelos seus feitos depois de mortas. Esta situação merece uma profunda reflexão. Sim, eu acho que está na hora da sociedade se começar a organizar para que as pessoas tenham uma vida mais digna. Uma pessoa que presta serviços relevantes, porque o serviço da cultura é um serviço relevante para o país, para as pessoas. A cultura fortalece a nação. Sim, e é um serviço relevante para o país, porque
as pessoas sentem prazer, as pessoas se envolvam, têm essa relação cultural. Não é? Uma pessoa que aparece na televisão, que é modelo de referência para as pessoas. Não falo só do Augusto Chacaiá, falo de quase todos. Tivemos Carlos Buriti, tivemos Valdemar Bastos, tivemos, enfim, já tivemos vários casos de figuras que nos servem de referência e que depois vemos, no fundo, apagarem-se, a precisarem da ajuda. Ou seja, é preciso investir, quer do ponto de vista profissional, num conjunto de coisas para a proteção dos músicos, para fazer com que os próprios músicos vivam do seu rendimento. Que tipo de investimentos é que podem ser feitos, Ismael? Olhamos, em primeiro lugar, do ponto de vista da profissionalização. A questão dos promotores, não é? A questão de ter os próprios assistentes dos músicos, ter os indivíduos que trabalham com eles, dos empresários, não é? Mas estes músicos não têm este suporte todo? Não têm estas equipas? A maior parte deles não tem. E quando tem, é uma briga muito grande. Enfim, isto não é uma coisa que se tenha instalado ainda. Alguns músicos têm. Não é? E é com base nisso. Alguém que trata disso, alguém que diz, olha, o espetáculo custa X, você vai levar X, X é para meter na segurança social, X vamos pagar o seguro de saúde. Quer dizer, organizar a vida de modo que essas pessoas tenham algum destino. Essa é uma parte do problema. Outra parte do problema é os royalties, não é? Essas pessoas têm direitos de autor. Como é que alguém que a sua música passa todos os dias nas rádios, passa todos os dias nas festas, essas pessoas têm que ganhar com isso. Mas isto não é uma coisa que precisa ser organizada, por exemplo, pela UNAC? Não. Há várias... Pelo Ministério da Cultura? Não, calma. Tal como acontece em outras realidades, os músicos ganham por cada vez que as suas músicas são tocadas nos eventos, nas televisões. Há estruturas de defesa dos direitos de autor, ao nível internacional, há também nacionais, e há uma briga aqui interna no sentido de se resolver o problema dos pagamentos e das cobranças. É um processo que está em discussão com o Ministério da Cultura e também com as entidades de direitos de autor. Estamos a falar do Serviço Nacional dos Direitos de Autor. Exatamente. E conexos. E depois temos as unidades representantes dos artistas, como a UNAC e como a SADIA, por exemplo. Portanto, é preciso rapidamente nós encontrarmos uma solução que, por um lado, assegure que essas pessoas tenham os seus direitos salvaguardados e, por outro lado, que também os agentes, os DJs, as televisões, as rádios, paguem alguma coisa. Mas não faz ainda acha que já existe essa cultura de pagarmos por isso, Ismael? Mas não é o problema de existir a cultura, tem que existir. Não é justo. Não é? Eu agora dou-me uma de DJ, volto com a música da Iracema. E como é que chegamos lá, Ismael? Como é que se chega lá? Não, chega-se por via da cobrança. Ou seja, se você vai dar uma festa, você tem que declarar quais são as músicas que você toca. E quando declara as músicas que você toca, uma parte do seu cachê que ganha, porque o DJ ganha, tem que pagar os direitos do autor, que é o autor que fez a música. E nos direitos do autor, você tem o homem que fez a letra, tens o homem que fez a música, tens o... Quer dizer, estão lá descritos todos. Se nós tivermos uma música e a música for do Ismael, a letra da Iracema e a voz da Elisângela, quer dizer, os três ganham com isso. E sempre que a música tocar, alguém ganha. Portanto, é uma dinâmica que já existe em vários países. Nós mesmos o que é que nos impede de lá chegarmos? Então, andamos com um processo demorado e é preciso acelerar isso. É preciso, em definitivo, acelerar esse processo. Chegar a acordo com toda a gente, com os DJs, com as rádios, com as televisões, não é? Chegar a acordo com os centros recreativos, não é? Porque para além do cachê que vai para o espetáculo, num centro recreativo as pessoas também tocam, não é? Tocam a música, há DJs que tocam. Portanto, há toda uma organização que é preciso. Portanto, esta é a primeira parte do problema. A segunda parte do problema tem a ver com a própria mentalidade dos músicos. Tem que ser uma mentalidade moderna, que trabalha com o empresário, não é? Que tenha para melhor gerir a carreira, exatamente, que tenha para alguém salvaguardar profissional o futuro.
Claro que tem alguém profissional que arranja as festas, mas também que controla o dinheiro, que tem contabilidade, que tem... Portanto, há um conjunto de coisas que temos que mudar e que temos que avançar. Eu gostava, de qualquer modo, em relação a isso, chamar à colação algumas ideias que me pareceram muito interessantes, avançadas pelo Dom Caetano, não é? E por isso é que nós citamos exatamente isso. Espero que a nossa regi possa. E o primeiro momento que o Dom Caetano refere é a questão da massificação. Lá está, potenciação dos agentes culturais, produtores, realizadores, promotores, não é? Levantamento a nível nacional dos espaços outrora que serviram e que possam servir à causa da música. Os músicos hoje Portanto, queixam-se também da falta de espaço. Potenciar agentes culturais. O agente cultural é o homem que trata do artista, não é? Que o acompanha, que arranja espetáculo, que vê a questão do dinheiro. E, portanto, muitas vezes a discussão, por causa exatamente da precariedade da relação, a discussão é por causa do dinheiro. Porque o homem diz, não, eu sou o meu próprio agente, vou lá tratar, recebo o dinheiro, ponho no bolso e vou embora. Acho que isso tem contribuído para a situação que só que isso é um risco, músicos depois acabam por ter. Porque depois acabam, enfim, por não ter o seu pezinho de meia. Também é verdade, isso também é preciso dizer, que há muito malandro que se faz passar por agente, não é? Que recebe 1 milhão de kwanzas e diz que negociou por 800 e depois passa a mão aos músicos. Mas isso depende das pessoas, não é? E depende do profissionalismo. O que é preciso é encontrar, buscar gente profissional, criar uma relação profissional, mas é preciso começar a apostar mais seriamente. Vamos passar ainda opiniões do Dom Caetano. Vamos ao próximo quadro. Que refere um outro momento. A existência de um protocolo triangular, Ministério da Cultura, Finanças, bancos comerciais, como se faz na agricultura, comércio. Ou seja, a cultura, não é? Tal como a agricultura e noutros sítios, tem que ser uma área atrativa. Por que os bancos não dão crédito aos músicos? Um músico, para fazer um disco, tem que andar a pedinchar, empresários, patrocinem. Não, ele devia poder, um músico, uns jovens do Prenda, devia poder ir a um banco e um banco financiar para ele depois pagar. Mas os músicos também dizem que não conseguem ter tanto rendimento assim com a venda dos discos. Não sei. Os músicos têm estado a passar esta informação. Mas depende, há músicos e músicos. Quem é que não compra jovens do Prenda? Não é? Portanto, há músicos e músicos. E isso tem que obrigar, e lá nas nossas propostas de financiamento, tem que estar a cultura. Não é? A cultura não pode ser uma área subalternizada. E essa parte tem que ser, o músico tem que ter a mesma capacidade de obedecer e pedir um crédito. A cultura é uma aliada no processo de diversificação da economia. E do construção da nação, a tal ideia, aquele slogan, não é? Do construção da nação. Depois potenciar músicos, intérpretes, enfim. Há aí um caminho que nós podemos. Gostava de uma última citação do Dom Caetano. Vamos ao próximo quadro, o último. Medidas racionais de combate às obras ilegais, piratarias, esse é o outro problema. Para o músico vender a questão que tu colocavas, é importante que não exista tanta pirataria. Nós tiramos uma obra de um músico qualquer, no dia seguinte, no 1º de maio, está um indivíduo a vender. E ninguém diz nada. O polícia passa lá, vai comprar a obra. Nós próprios vamos lá, compramos a obra. Está o homem com uma cassete. Quer dizer, então, é preciso também olhar para isso, não permitir que as obras circulem deste modo, com a pirataria, quer dizer, e tornar isso um crime para salvaguardar exatamente os direitos do autor. Portanto, nós resolvemos tomar como nossas essas ideias de Dom Caetano porque pensamos que elas é que abrangem, do modo geral, as grandes preocupações dos músicos neste momento. Músicos e artistas, do modo geral, porque o drama é o mesmo com os pintores, com escritores, com tudo isso. Os escritores, então, coitadinhos, esses ninguém fala deles, não é? Mas existem escritores. No país existem escritores. Muito bem, Ismael. Vamos passar para o próximo tema desta noite. Vamos falar sobre a imigração, Ismael. Todos nós temos um primo, um amigo, um vizinho, ou até mesmo um colega que imigrou ou que tem pretensões
de emigrar, Ismael. Mas algumas pessoas falam de fuga massiva de angolanos para outras latitudes do mundo, com maior realce aqui para Portugal, que é considerada a porta da Europa para muitos cidadãos. Dizer porque as pessoas usam a ida para a Europa para depois seguir para outras latitudes, para outros países da Europa ou de outros continentes também. Dizer que é massiva esta fuga, Ismael, é excessiva? Considera que é excessiva? Bem, duas notas. Primeiro, não é nova. Nós já vivemos isso outras épocas. Tivemos uma leva de 74, quando foi uma fuga massiva das pessoas que tinham feito a transição do período colonial para aqui, se calhar a maior de todas. Depois tivemos, nos anos 80, uma fuga de pessoas que fugiram daqui por causa da tropa, que não queriam ir para a tropa e que fugiram, e depois penso que com algumas saídas e vindas, em 92 tivemos também um pico, talvez não tão acentuado, e agora temos um pico outra vez maior. E isso é uma preocupação, tem que ser uma preocupação para os nossos dirigentes. As pessoas estão a sair por falta de esperança, estão a sair por dificuldades de terem uma vida melhor. Não é? A situação económica, as dificuldades com a educação, as dificuldades com o emprego, as dificuldades com a boa educação dos filhos, está a levar as pessoas a sair. E está a sair quadros qualificados, estão a sair quadros qualificados. Já não é só as pessoas menos qualificadas. Não. Pessoas bem posicionadas, com bons empregos. Estão a sair pessoas formadas, estão a sair pessoas que tinham um emprego estável, está a sair cérebros do país. E isso tem que ter uma reação. Nós não podemos assistir a tudo isso com essa tranquilidade que tem sido até agora. Isto tem um impacto na produtividade para o país? Obviamente. São pessoas que poderiam estar aqui a contribuir para o desenvolvimento de Angola? Tem impacto a vários níveis. E uma das coisas que o censo nos vai mostrar é isso, certamente vai mostrar isso. Vai mostrar que um conjunto de elementos das famílias, muitas das famílias estão destruturadas. Muitas famílias, neste momento, está ou o pai fora, ou a mãe fora, ou os filhos fora, enfim. Essa destruturação vai ter custos mais adiante. Pior ainda, a saída de tantos jovens, nós vamos ver aqui daqui a bocado, não só para onde, no caso de Lisboa e a faixa etária, mas a saída de muitos jovens vai ter custos. Por que vai ter custos? Primeiro, como é gente qualificada a sair, vai fragilizar muito, mais ainda, a nossa capacidade de realização. Vai obrigar o Estado a importar a mão de obra estrangeira para repor... Ao mesmo tempo que nós estamos a ter saída de jovens, estamos a ter uma grande entrada de estrangeiros. E estamos a ver um conjunto de profissões internas a serem assumidas por estrangeiros. E isso vai colocar a própria segurança do país, a própria estabilidade do país em causa. Primeiro, porque nós não temos medidas de preparação do estrangeiro. Quando nós vamos para um país, quando nós imigramos para outro país, a primeira coisa que o país faz, tem que aprender o hino nacional, tem que aprender a língua, tem que saber... Aqui não. Aqui são os chamados mamadus que estão a ensinar os nossos filhos, as nossas crianças, a falar a língua deles. Ou seja, ele vem para a minha terra, em vez dele aprender o português, ela ainda é que ensina os seus hábitos, obriga que chega lá, às 12 horas fecha a cantina e as crianças já sabem, esta hora é hora de rezar. Ou seja, mesmo hábitos, nós estamos a mudar em função dos estrangeiros. Implicações futuras é que poderemos ter com isso tem uma implicação muito grande. Portanto, é preciso que o nosso governo olhe para isso com tranquilidade e tente desenhar programas para parar essa sangria. Não é? Quando foi a passagem do primeiro-ministro português, eu levantei aqui esse problema, dizendo, é inacreditável como é que o homem vem para Angola e diz,
mas temos que preparar melhor aqui os angolanos para lá em Portugal, se for necessário, porque para ele lá é mão de obra. Mas nós também temos aqui vários portugueses em Angola. Sim, nós temos trabalhar. vários portugueses em situação diferente. A maior parte deles vem como operários qualificados, recebem um salário melhor do que Portugal. Os nossos jovens que estão a sair daqui, muitos deles formados, estão a ir trabalhar para coisas menores. Mas por razões que o Ismael acabou por descrever aqui. Sem busca dúvida. de melhores condições. Eles têm melhores condições de vida, mas do ponto de vista da estabilidade do país, nós não podemos assistir isso com essa tranquilidade. E que políticas é que, por exemplo, o Executivo deve tomar? O que Ismael disse aqui é preocupante para reter estes quadros, Ismael. Porque as pessoas saem por alguma razão. Quando nós falamos com as pessoas, o que as pessoas dizem, olha, saí porque queria dar melhor vida aos meus filhos. É preciso garantir isso, é preciso garantir que as escolas sejam melhor, é preciso fazer mais para que as crianças tenham um melhor ensino. Eu quero garantir melhor educação, é preciso melhor saúde. Quer dizer, há coisas objetivas que as pessoas queixam. Não tenho emprego. É claro, estamos a fazer um esforço muito grande, mas é preciso fazer mais para que haja emprego. Lembrando, Ismael, nesta altura já residem em Portugal mais de 31 mil angolanos. Sim. E deste número, a sua maioria escolheu Lisboa para viver, como vamos ter aqui na nossa tela. E nos últimos anos houve quase um aumento de 50%, né, do número de angolanos. Portanto, é muito grande. Isto é 31.400 e tal, em 2022. Quer dizer que nos últimos anos deve ter aumentado ainda mais, porque nos últimos anos a fuga, a julgar pelas enchentes na Embaixada Portuguesa, tem havido fugas maiores, não é? E a julgar também pelo facto de até ter sido criado um movimento Vamos Sair de Angola, não é? De jovens a incentivar outros jovens a sair, torna a situação mais preocupante. Sim, claro. E preocupa-me o facto dos nossos dirigentes não falarem sobre isso. Ismael, eu dizia há instantes que uma boa parte destes quadros que também estão a deixar o país foram formados pelo próprio governo, ou seja, o governo investiu e são pessoas que não estão a contribuir para o país, estão a preferir deixar Angola em busca de melhores condições, tal como Ismael espelhou aqui no início da sua explanação, para as suas famílias, para os seus filhos. Porque o mundo hoje não tem essa visão fronteirizada que, por exemplo, as pessoas da minha geração. As pessoas da minha geração aprenderam a viver em fronteiras. Eu sou angolano, então vivo em Angola, em África. Não, os jovens hoje não têm essa visão fronteirizada. Ele tem um serviço e vai prestar esse serviço lá onde for acolhido. Ele está aqui, se receber uma proposta para o Brasil e for bom, ele vai. E, portanto, essa dimensão global permite que as pessoas saiam de Angola e procurem outros empregos. E aqui temos um bocado da realidade, 17 mil, portanto, números de 2022 devem estar mais altos hoje. Não é? Lisboa, o grande centro, e depois um bocado por todo Portugal. Não é? Portanto, nós estamos aqui a ver Setúbal, que é próximo de Lisboa, Porto e Braga, que é o norte, enfim, o centro, Coimbra. Portanto, por todo Portugal está cheio de angolanos. Não é? E isso tem um custo enorme para a sociedade, que nós não podemos permitir. As pessoas são livres de tentar a sua sorte, de encontrar melhores condições para as suas famílias. Mas é preciso que as autoridades façam uma reflexão sobre essa sangria de quadros. Não é? E, por um lado, o facto de isso exaurir os quadros e, por outro lado, o facto de nós estarmos a assistir um movimento contrário, que é a entrada de estrangeiros. É um reflexo também do crescimento da nossa economia, melhor, que não tem crescido. Sim, no ritmo os problemas de base, capaz de gerar postos de emprego. Sim, os problemas de base são de economia. E, como dizia, nós já tivemos experiências dessas. Quando nós tivermos uma economia mais ou menos estável, tivemos um movimento de regresso. Não é? E isso vai acontecer. Se amanhã nós tivermos uma economia mais estável, vamos ter um movimento de regresso, porque não tenhamos dúvidas, as oportunidades estão aqui, não estão em Portugal. E muita gente que está em Portugal vive de rendimentos que tem em Angola.
não é? Vive disso. E outras pessoas a trocarem tudo que têm aqui com o salário mínimo português. Sim, português. Portanto, nós olhamos aqui do ponto de vista da faixa etária, veja que 38% desses angolanos, sim, entre os 20 e 30 anos, idade superativa, estão a dar essa energia fora do país. Outro país. Exatamente. E isso é preocupante. Dos 40 aos 60 anos, também 32%. Juntando isso, temos aí cerca de 70% é entre 20 e 64 anos, idade ativa. Não é? Depois, os 65, já aí vem ele todo velhinho para morrer aqui em Luanda, mas do ponto de vista da produção, quer intelectual, quer de energia, é coisa... E o país vai se ressentir disso. Não tenhamos dúvidas que no futuro vamos ter efeitos dessa fuga de quadros. Muito bem, Ismael. Vamos para o nosso intervalo. Daqui a pouco nós voltamos para olhar para outros temas que dominaram a atualidade informativa ao longo desta semana. Boa noite e até já. Uma vez mais, boa noite, bem-vindo à segunda parte do seu programa Visão de Ismael Mateus, o seu espaço de opinião aqui na TV Girassol. Nesta segunda parte, Ismael, vamos falar da Lei dos Crimes de Vandalismo e Bens Públicos, aprovada recentemente pela Assembleia Nacional e promulgada pelo Presidente, e já promulgada pelo Presidente da República. Uma lei que continua na ordem do dia. Na verdade, Ismael, tem havido nos últimos tempos alguns setores da sociedade que levantam questionamentos sobre a finalidade desta lei. Os setores que levantam estas dúvidas ou questionamentos entendem que a lei pode servir para restringir a liberdade e garantias que a Constituição prevê. Ismael, não sendo jurista, mas obviamente deve ter uma opinião sobre o assunto, há de facto matéria para estes questionamentos serem levantados? Podemos deixar isso para depois? E por onde vamos começar? Eu acho que devemos começar por mostrar alguns aspectos da lei. Vamos a isto? Não é? Sim. Então, devíamos... Essa imagem é boa, que nós estamos a ver, mas alguns aspectos da lei. Então, primeiro, destruir um bem público, perturbar, frustrar a prestação de serviços é punido com a pena de prisão. Okay? Destruir um bem público. Esse é um aspecto. Depois temos o outro artigo. Vamos ao próximo artigo. Os próximos artigos. Não podemos mostrar a lei toda assim. Exatamente. Tem a ver com destruição de infraestrutura, meios de transportes rodoviários, ferroviários, náuticos públicos, destruir infraestrutura, destruir navio, automóvel, comboio, carro de segurança, meios públicos. Ok? Mais um artigo. Vamos ver o que é que nós escolhemos. Destruição de infraestruturas eletrónicas, comunicação, hídrica. Ok? Portanto, é disso que nós estamos a falar. Destruição de bens públicos. Sim. Então bens começa por aqui. Públicos. Ou seja, não há uma lei nascida do nada. Há uma lei que resulta do agravamento de situações como estas. E a questão que eu quero colocar é: onde é que estavam as associações quando nós ainda não tínhamos as leis e já tínhamos casos de violência? Onde é que estavam? A Ordem dos Advogados, a JPD e todas essas associações que se estão a pronunciar deviam, na salvaguarda da liberdade de expressão, que muito bem estão a defender, mas deviam antes dizer que, meus senhores, a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação não pode ser confundida com destruição, porque esse aqui é o ponto central. Ou seja, qual é a minha opinião? Respondendo à questão que me colocas. Sim, é fundamental que a nossa sociedade tenha instituições da sociedade civil preocupadas com o exercício da liberdade
de expressão e com a liberdade de manifestação. Isso é fundamental. Portanto, desse ponto de vista, é bom que, sobretudo, a Ordem dos Advogados saia em defesa da liberdade. Isso é ótimo. Mas não pode só sair em defesa quando o governo faz uma lei. Tem que sair em defesa também quando os cidadãos se portam mal. Não há nada que diga que a minha manifestação tem que ser por via da violência. Então, queimar um autocarro é liberdade de manifestação. Mas não deveriam ser punidas as pessoas e não propriamente os organizadores da manifestação? Mas as pessoas estão a ser prevê, por punidas. exemplo, o artigo número 21 desta lei. As pessoas estão a ser punidas. Aquilo que os deputados estão a dizer, e aí é essa discussão constitucional, é que, de facto, eu organizo uma manifestação. Eu tenho que ter alguma responsabilidade sobre isso. Não é? E as associações dizem muito bem, mas isso pode coartar a possibilidade das pessoas exercerem direitos constitucionais. Sim, por isso é que eu digo que é fundamental que essa discussão se faça. Mas essa discussão tem que ser feita de um modo e que não se passe para a sociedade a ideia de que esses indivíduos promovem ou estão de acordo com a violência. E esse é o limite que eu não vejo as associações Mas acha que, ao defenderem estas questões, passa a impressão de que estão do lado da violência, Ismael? A ideia com que eu fico é que essa defesa não está a ser suficientemente divisória entre aquilo que é a sua condenação da violência e aquilo que é a defesa da liberdade. Não há nada que diga... Eu, aliás, já teve um advogado conhecido e muito respeitado que dizia que os ataques que as pessoas fazem, não é sinónimo do grau de insatisfação, do grau da sua contestação. Mas então, eu amanhã, no meu direito de liberdade de expressão, estou muito chateado com o governador de Luanda, apanho o homem na rua, dou-lhe 2 tabefes porque eu estou muito chateado e o meu grau de indignação. Quer dizer, isso não é assim. Não é? Um indivíduo não pode queimar um autocarro porque está muito chateado com o desemprego. Por que não responsabilizar, por exemplo, os atores destes atos, podemos assim dizer, passo o pleonasmo, do que propriamente os organizadores da marcha? Não, os atores dos atos serão responsabilizados. O que a lei está a dizer, e essa é a discussão constitucional que eu acho muito bem que esteja a ser tida, é que não pode deixar de fora também os organizadores, porque os organizadores têm que ter a obrigação de acompanhar, ou pelo menos de garantir que isso não se faça. Mas isso é uma discussão que ainda bem que foi o Tribunal Constitucional. A questão que eu estou a levantar é outra. A questão que estou a levantar tem a ver com a autonomia de pensamento das nossas associações da sociedade civil. Uma associação da sociedade civil não pode olhar para as leis como, olha, essa foi feita para o governo é boa e o ato que atinge o governo é mau porque atinge o governo. Não. Devia ter havido, por ocasião dessas manifestações, por ocasião da violência, devia ter havido posição da Ordem de Advogados, devia ter havido posição das associações. Mas então queimaram um autocarro. Mas não tiveram posições? Não. A senhora se lembra de alguma? A senhora se lembra de alguma? Está a dizer que tiveram. Mas eu estou a dizer que não tiveram. A senhora está a discutir, a duvidar de mim. Estou a perguntar? Sim, e o que estou-lhe a dizer é que não me lembro disso. Se alguém se lembra, alguém que diga. Mas, formalmente, não me lembro de nenhum comunicado de uma tomada de posição quando se roubaram os cabos, e não foi só uma vez, roubaram-se durante meses a fios. Quando roubaram as barras da linha férrea, não é? Foram meses a fio. Nós tivemos tempo mais do que bastante para alguém, com toda a serenidade, dizer, olha, meus senhores, isto não pode ser, as pessoas não se podem manifestar desse modo. Então, o que eu temo é que esse tipo de posições acabe por legitimar a violência. E é isso que eu acho que tem que ficar claro. Porque, ao mesmo tempo que nós reconhecemos legitimidade para essa discussão constitucional, sim, é importante que se discuta. Se isso vai perigar direitos adquiridos, vamos discutir. Vamos a tribunal. Isso é ótimo, não é? Mas agora, também é preciso que haja clareza, não é? E não se passe a ideia que queimar coisas que afetam o bem comum, isso é bom, porque vai mostrar a indignação dos cidadãos. Não, não é bom.
Isso não são regras de convivência. E isso não pode ser aceito. Abre-se aqui uma discussão, Ismael. Segundo dados apresentados já pelo Governo, de 2023 a 2024, a vandalização de bens públicos deu prejuízos avaliados em cerca de 600 mil milhões de kwanzas. O setor da energia é um dos mais afetados. Ismael, olhando para aquilo que é a discussão que se coloca atualmente e olhando para aquilo que é a lei, podemos dizer que é uma lei que chega em tempo oportuno? Não, é uma lei que chega em tempo oportuno porque é uma lei que reage ao agravamento da vandalização situação dos bens públicos. Agora, é preocupante as questões que estão a ser levantadas, sobretudo pela Ordem de Advogados, que é, com o nosso Estado, do Estado da nossa Justiça, qual é a garantia que nós temos de que isso não terá um efeito sobre direitos adquiridos, como direito de expressão, direito de manifestação. E, portanto, é legítima essa discussão. E cabe corretamente, e penso que a Ordem está a fazer bem. As organizações da sociedade civil... Cabe ao Tribunal Constitucional avaliar da inconstitucionalidade ou não dessas normas. Dizer, e, portanto, que esta isso é semana, legítimo na sociedade. Ismael, sim? A Ordem dos Advogados de Angola enviou para o Tribunal Constitucional um pedido de fiscalização abstrata, que estamos aqui a falar, abstrata excessiva, a nova lei, por considerar que a mesma tem algumas inconstitucionalidades. E algumas vozes da nossa sociedade, organizações da sociedade civil, alguns movimentos aqui já citados pelo Ismael, consideram esta nova lei um ataque à democracia e uma tentativa de controlar a sociedade civil e os partidos políticos. Mas é a questão que eu digo, quer dizer, no direito que essas associações têm de levantar o problema, também não podem passar a ideia para a sociedade que é correto destruir coisas. E eu penso que essa fronteira não está suficientemente definida. Não é? Até por causa do silêncio que essas associações tiveram. E outra questão que eu também levanto, por causa da autonomia das associações, é por que essas associações normalmente só se manifestam, não é, em posições contra o governo. Não é, a sociedade não tem que ser só isso. Não é? E aqui não estamos a defender o governo, aqui estamos a defender uma posição de defesa do bem público. E, portanto, não podemos assistir. Amanhã eu chego aqui e parto. É normal que uma associação destas que está a levantar diga, olha, aquele senhor não pode fazer isso, porque ao fazer isso periga o nosso direito de manifestação. Devia ser assim. E, portanto, não pode ser que nós tenhamos tido esse historial todo de incidentes, de manifestações, de tudo, e ninguém tenha dito nada. De repente vem a lei. Ai Jesus, cai o Carmo e a Trindade, porque veio uma lei. Sim, vamos discutir os direitos, mas a lei tem que existir. E mais, apesar de nós termos regras já no Código Penal, acho que não era suficiente e é preciso agravar. Eu concordo plenamente com o agravamento. Agora, não podemos perder os direitos adquiridos. Não pode haver um retrocesso no direito de manifestação. Então, esse equilíbrio o Tribunal Constitucional certamente vai encontrar. Muito bem, Ismael. Vamos passar então para o quadro da personalidade da semana. Vamos olhar para aquilo que são as personalidades são 4. preparadas já pelo Ismael. Muito bem. O mestre Mateus Júnior, que é um mestre da Igreja Metodista e que foi um dos convidados na rubrica Biografia, aqui da Rede Record, da Rede Girassol, e que é uma referência dos metodistas, porque não só ele é o regente do coro, mas também ele tem obra, não é? Tem vários hinos, tem obra feita com a instrumentalização e do Inário Povo Cantai, que tem, enfim, várias versões da metodista. Portanto, uma boa semana, uma boa entrevista por mestre Mateus Júnior. É bom ver aqui metodistas, né? Muito bem, vamos à próxima personalidade. Vamos ver aqui o quadro.
O diretor-geral do Instituto Nacional de Estatística, esta é a semana do censo. Há coisas que têm que ser feitas e que é preciso que se preste atenção. O censo ainda não leva 2 dias. uma semana e já há muita gente a reclamar de dinheiros e de comida. Então, isso é uma operação muito séria e era bom que os organizadores prestassem atenção a essas coisas. Para não manchar a Sim, para não operação. manchar. E o grande esforço que está a ser feito. E, portanto, é uma semana também muito boa para o Instituto diretor-geral do INE. Nacional de Estatística, essa grande obra que é o lançamento do censo. Muito bem, vamos à próxima figura. A ministra da Saúde, por causa das vacinas, não é? Ela tem feito um trabalho, já tinha prometido isso, e esta semana concretizou as primeiras vacinas, não é? Contra o cancro do colo do útero. Do colo do útero, e isso também merece que ela esteja aqui. É merecida a relação da Civelo Tucuta nesta semana. A próxima figura. O novo governador do Ambo, que o Ambo faz anos amanhã, não é? 100 e tal anos de cidade. E ele conseguiu mobilizar toda a imprensa nacional, está a fazer uma cerimónia de comemoração, está a tentar que o Ambo volte ao centro do país, a ser uma grande referência do país. Nunca deixou de ser, mas há um lugar que o Ambo tem estado a perder, quer para o Huila, quer para a Benguela, e eu penso que essa aposta de tornar o Ambo mais visível, de tornar o Ambo, resgatar, é fundamental. E, portanto, boa semana também para o Pereira Alfredo no Ambo. De qualquer modo, apresentamos os 4, eu escolho o diretor do Instituto Nacional de Estatística, porque o censo tem dominado as nossas atenções. Muito bem. Portanto, figura da semana, o diretor-geral do Instituto Nacional de Estatística é a nossa figura da semana. Sim. Pelo censo que arrancou em todo o espero país. Que tudo corra bem nesta com quinta-feira. Eles e tenham muito sucesso. Serão 30 dias da operação censitária, o segundo censo na história do nosso país. Ismael, para sugestão de leitura? Eu volto à sugestão de leitura do livro de Dino Matrosso. Portanto, nós na semana passada falamos do volume 1 e temos outra vez exatamente para que os nossos telespectadores possam ver. É um livro muito interessante que tem várias páginas, mas que dedica muita atenção aos congressos, porque o período é de 71 a 73. Apanha 2 momentos cruciais na história da MPLA e por isso vale a pena ler. Congresso de Lusaka, não é? Onde, curiosamente, há uma grande intervenção de algumas figuras, como Nito Alves, e depois o 27 de maio, onde outra vez temos essas figuras. É claro que essa é uma versão, nem todos concordam com essa versão de Dino Matrosso, mas a história é mesmo isso. Cada participante traz a sua versão e é um livro que nós recomendamos nessa nossa preocupação de trazer sempre história. Portanto, é uma boa referência. Leiam, mesmo que discordem, leiam, porque isso nos permite ter sempre um outro olhar. Portanto, boa leitura para Dino Matrosso. Muito bem. Ismael, chegamos ao fim de mais uma edição do Visão de Ismael Mateus. É sempre um prazer. Vamos, sem antes deixar para os nossos telespectadores a música de encerramento desta edição. Jovens do Prenda, né? Em homenagem a Augusto. Com certeza. Chacaiá. Um bom amigo. Exatamente. Um homem que fez um percurso e deixa um grande legado para a música angolana. Assim, Ismael, desejo continuação de uma ótima sexta-feira e até a próxima semana, se Deus permitir. Até para a semana. E assim que nos acompanhou, obrigada pelo carinho da sua audiência. Nós vamos, mas fica a promessa de estarmos juntos dentro de 7 dias. Até lá, fique bem. Boa noite. Iguata contigo goina mundo de cawe o que de cala boba cala de caga ai que a meu que ganho tunde pala cuia com isso aqui o candala me macamba fala se o mama candala boca lá de chico
gota que nem o beque, o papá, canta lá pro calado. Sim!